Quantos dizem? Receba com carinho para nos ministrar a aula desta noite, pastor Everton. Vamos recebê-lo com honra? Amém. Podemos aceitar, irmãos. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Uma boa noite a todos. Fico feliz de estar compartilhando a mensagem com os irmãos na carta aos Efésios, fazendo um encerramento desta carta, que é um privilégio que durante alguns meses o nosso pastor Wagner e o nosso pastor Nathan têm ministrado. E hoje me foi dado a oportunidade de falar sobre Efésios, capítulo de número 6, dos versículos 18 ao 24, que eu coloquei como um tema revestido de toda oração e súplica. Amém? Revestido de toda oração e súplica. Vamos estar lendo a palavra do nosso Senhor. Acho que o pastor Nathan, acho que deve ter clicado, tem que clicar no slide. Ok. Vamos estar lendo Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 18 e 19, até o 19. Amém? Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente como me convém. A pergunta que eu quero fazer primeiramente, até aqui, irmãos, é: qual é o meio de comunicação do crente contra o mal? Quando nós estamos em guerra, quando estamos em uma batalha, quando estamos em meio à dificuldade, qual é a comunicação que o crente precisa ter e com quem ele precisa ter? Por isso que hoje eu quero falar sobre alguns objetivos, que primeiramente é conhecer a importância da oração na batalha espiritual. Porque se eu conheço a importância da oração, eu sei que no momento da dificuldade eu vou vencer. Agora, eu também preciso entender qual é a minha função, porque entender que Deus ele está usando os seus mensageiros. Mas para que, Everton? Para consolar aqueles que estão precisando do consolo da parte de Deus. Deus usa seus mensageiros. E por último, nós temos que lembrar que nós precisamos da oração, que nós precisamos consolar uns aos outros, mas também lembrar que a paz de Deus, o amor com fé e a graça de Jesus Cristo é o nosso maior ou é a nossa maior bênção. É por isso que a igreja diz amém. Então, algumas coisas precisam ser faladas antes de nós entrarmos nos versículos 18 a 24. Primeiramente, nós devemos lembrar que na semana passada o nosso pastor Nathan falou sobre a armadura de Deus. Nós falamos que precisamos de toda a armadura. Precisamos tomar uma posição que é ter esta armadura. E para ter essa armadura, o que nós precisamos fazer? O pastor Neto falou que nós precisamos cingir os nossos lombos com a verdade. Nós precisamos também ter a couraça da justiça e os demais itens que essa armadura possui. E quando nós estudamos a armadura, nós sempre colocamos o capacete, a couraça, o escudo da fé, todo aquele vestimento que o soldado tem. Mas o argumento de Paulo, a partir do versículo de número 18, ele é muito importante,
Porque na versão Almeida Revista Corrigida está escrito orando em todo tempo, com toda oração e súplica. No original, eu deixei em vermelho, a palavra com, ela começa primeiro. Eu fiz uma tradução pessoal que seria, ele está falando sobre a armadura, ele está falando que nós devemos nos revestir desta armadura, ele está falando que o Senhor, ele vai nos dar esta armadura, mas ele diz que nós precisamos ter esta armadura com toda oração e súplica. Nós precisamos possuir essa armadura como? Como ter essa armadura? É com a oração e a súplica que nós levamos diante de Deus. Porque à medida que vestimos cada peça da nossa armadura espiritual, nós precisamos orar. Porque se nós oramos, a oração, ela é esta comunicação que nós temos com o Senhor dos Exércitos. Eu tenho essa armadura, eu possuo essa armadura, eu estou revestido de toda a armadura, mas lembre-se que se eu não tenho a comunicação com o Senhor dos Exércitos, eu não sei que batalha eu estou lutando. Que batalha nós estamos lutando, irmão? Que batalha estamos enfrentando no nosso dia a dia? Nós não estamos lutando contra a carne. Nós não estamos lutando contra o seu próximo, contra o nosso próximo. Nós estamos lutando em uma batalha de seres que querem nos matar. É por isso que eu oro para o Senhor dos Exércitos, porque quando eu oro, eu sei quem são os meus inimigos. Quem é o seu inimigo? Se você confunde, como o nosso pastor disse na lição passada, se você confunde com a sua esposa, você está enganado. Se você confunde com o seu amigo, você está enganado. Agora, se você dobra os seus joelhos em oração e você sabe que existe Satanás e os seus demônios, as potestades lutando contra nós, e eu coloco os meus joelhos em oração, eu estou me revestindo com esta armadura. Porque a oração na guerra espiritual, ela tem um sentido de comunhão com o seu comandante. A oração não é um meio de escape da realidade dos problemas do mundo, como alguns sugerem. Eu vou orar para eu fugir dos problemas que me vêm. Eu vou orar para que os problemas da vida saiam. Eu vou orar para que, sabe... A gente olha muito alguns monges que se colocam em cavernas e começam a orar. E uma das realidades de como começou os monastérios, logo no 3º e 4º século depois de Cristo, foi que eles davam, alguns dos argumentos eram fugir da imoralidade do mundo, fugir do que o mundo oferecia. E a melhor forma de fugir do mundo era se colocar numa caverna. E ao se colocar numa caverna, começam a buscar a Deus, porque o mundo à sua volta não lhe ataca. É muito engraçado que tem uma história de Santo Antão, que é um dos primeiros grandes monges ou dos monastérios, que ele foge, ele entra numa caverna, ele começa a buscar a Deus, ele começa a orar a Deus, e Satanás começa a vir, e conta a história que Satanás vai à porta dele, começa a oferecer algo para ele, começa a oferecer riqueza, começa a oferecer mulheres, ele rejeita, ele vai rejeitando, e naquela luta espiritual que ele tem dentro desta caverna, ele começa, a buscar a Deus, e chega um momento que Satanás desiste. Satanás desiste, porque ele estava muito santo, ele estava numa realidade para o além. Só que Satanás vai embora. Quando Satanás vai embora, conta-nos a história, quando Satanás vai embora, Santo Antão então se levanta
e diz: Senhor, obrigado, porque eu pude vencer esta batalha. Então Satanás volta e diz: você pecou. Porque o orgulho tomou conta do seu coração. A oração não é para nós nos orgulharmos que oramos muito. A oração é para saber que o Senhor luta a nossa guerra. É o Senhor que nos capacita com toda a armadura de Deus. É por isso. Mas é entender que é o meio, a oração é o meio que o soldado avança contra os problemas do mundo. É por isso que nós oramos. É por isso que nós nos comunicamos com o Senhor dos Exércitos. É Ele quem vai nos dar o plano. É Ele que vai nos dar a dica de como vencer as guerras. É por isso que a carta de Efésios foi escrita. Como já foi nos dito sobre os pais e filhos. Se eu entendo o que o Senhor deseja para os pais e para os filhos, para os maridos e para as esposas, como foi já falado nesses estudos, eu sei que eu preciso orar para que esse desejo de Deus, que os pais tenham para os filhos, que os filhos tenham para os pais, que a esposa tem para o marido e que o esposo tem para a esposa. Se eu entendo tudo que Efésios e as coisas que Paulo nos fala em Efésios, eu preciso colocar isso em oração. Eu preciso me disponibilizar para se comunicar com Deus. Porque senão nós vamos ter um rádio que era um meio de comunicação, foi assim que foi inventado e foi por essa razão o rádio foi inventado para eles poderem se comunicar em meio à guerra. É por isso que a telecomunicação o ápice dela foi em meio à guerra, onde as pessoas se desenvolviam para isso. Quanto mais eu pudesse se comunicar com os meus aliados, melhor, porque eu tinha a possibilidade de vencer a guerra. Agora, se eu não se comunico com os meus aliados, como eu vou vencer a guerra? Eu vou esperar uma carta chegar? O Senhor nos deu a oração para nos comunicarmos com Ele. Então, eu quero falar a respeito de alguns pontos que Paulo ele fala sobre a oração. Primeiro, ele vai dizer orando em todo o tempo. Orando em todo tempo. O que é orar em todo tempo? É difícil. Nós tentamos, ou às vezes pensamos, que orar em todo tempo é como se eu precisasse estar 24 horas de joelho. É eu estar 24 horas dentro da igreja. O que Paulo ele está nos dizendo com orar em todo o tempo? Alguns irmãos e algumas pessoas, quando lêem esse texto, eles olham para esse texto e dizem: Paulo, isso aqui é impossível, porque eu tenho o meu trabalho. Paulo, isto aqui é impossível, porque eu tenho meus deveres familiares. Paulo, isso aqui é impossível, porque eu tenho uma empresa para cuidar. Paulo, ele não está se preocupado com isso. Paulo, ele não está preocupado com o que você tem no seu dia a dia. O que Paulo está nos lembrando é que se eu estou em meio a uma batalha espiritual, que ela é todo o tempo, 24 horas, o mal quer nos matar, eu preciso estar todo o tempo, 24 horas também preparado. E a oração ela vai nos preparar para isso. É por isso que o crente, ele deve orar sempre. Porque ele está sempre exposto ao ataque do inimigo. O inimigo da nossa alma, ele não descansa. Será que nós somos soldados com as armaduras de Deus descansando? Ou nós somos soldados com a armadura de Deus que sempre está alerta aos ataques surpresas do inimigo? Paulo ele não vai dizer o local que você deve orar.
Paulo ele não está indicando o bairro que você deve orar. Paulo ele não está dizendo a cidade que você deve orar. O que Paulo ele está dizendo é que o nosso estado de espírito deve estar orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Não é na igreja, não é na casa, não é somente no seu trabalho, mas é em todo lugar que você estiver colocado. Você é um soldado, pronto para uma batalha, e você sabe disso porque você está em estado de oração. Amém? O próximo, então, que ele vai dizer é orando com súplicas. A oração que se faz, a súplica, é uma oração com uma profunda sinceridade. É um clamor que sai lá da sua alma. É com rogo. Quando Paulo ele está falando com todo tipo de súplicas, é interessante que ele vai falar diversos e todo tipo de súplicas. Só nesse versículo de número 18, a palavra todo. No nosso português seria estranho. Todo tempo, toda súplica, por mais de 4 vezes, em nosso português quebraria alguns argumentos. É por isso que em português eles tiraram a palavra todo. Mas o que dá a entender no grego é que toda súplica é tudo aquilo que está no seu coração. Você acha que Deus está somente preocupado em vencer o inimigo? Muitas das vezes, às vezes pensamos que Deus, ele só quer vencer o inimigo. E nós, os soldados, não somos nada nesta batalha. Só que Paulo ele está nos lembrando que o Senhor dos Exércitos ouve as nossas súplicas. O Senhor dos Exércitos ouve a nossa profunda tristeza. O Senhor dos Exércitos está preocupado com os seus sentimentos. O Senhor dos Exércitos, ele está preocupado por aquilo que você chora quando você dobra os seus joelhos. Sabe que uma das coisas que mais acontecem numa batalha e pós-guerra é aquele trauma que tem as pessoas após guerra. Você acha que o general que está enviando soldados nos dias de hoje, ele se preocupa com o pós-guerra, aquele trauma que tem? O general não se preocupa. Ele substitui, ele coloca um órgão ali, outro órgão ali, para cuidar dessas pessoas que sofrem com problemas psicológicos por causa da guerra. O nosso general não é como os generais deste mundo. O nosso general, ele ouve as nossas profundas tristezas e traumas. É por isso que eu e você precisamos nos achegar para Deus e dizer: Deus, existe uma profunda tristeza no meu coração. Existe um clamor. Existe um choro que o Senhor precisa sarar. Ele sara. Ele cuida. Ele está pronto para abençoar os seus filhos que clamam. É por isso que Apocalipse nos diz que toda lágrima, ela vai ser enxugada, não é por anjos, não é por pessoas, mas é pelo próprio Deus que ouve as nossas súplicas. O que você tem clamado para Deus? Quais são suas súplicas? O que você mais deseja? Deus, ele te ouve. Deus, ele te ama. Deus quer ouvir as suas orações. Clame, clame, porque é em fervente oração, como o hino nos diz, chegaremos mais perto dele. Só que nós temos que lembrar também que Paulo ele vai nos dizer para orarmos em espírito, orarmos no espírito, orarmos pelo espírito, dependendo da sua tradução, vai estar de alguma outra forma. O que é orar no espírito?
O que é orar no Espírito? Eu tenho mania de fazer algumas perguntas. Como não é pregação, irmão? Não me veja, é um estudo bíblico. Como não é pregação, os irmãos têm total liberdade de fazerem perguntas, tá bom? E eu gosto quando fazem perguntas. Uma coisa que eu sempre digo, que o meu professor diz é: se você tem uma dúvida, pergunte. Os professores estão aqui para responder. E se eu não conseguir responder, o pastor Nathan está aqui. Né? O nosso diácono Gilmar está aqui. Não é não? Tem pessoas aqui que podem responder se eu não souber. E eu estou aprendendo ainda. A carta dos Efésios foi uma das cartas que mais me deu dor de cabeça durante a faculdade teológica. Porque ela é uma carta que vai de muito encontro a alguns pontos que a gente não está preocupado. Porque a gente quando fala vamos pregar o Evangelho, só que Paulo ele diz, antes de vocês pregarem o Evangelho, antes de vocês se revestirem de poder, antes de vocês fazerem isso, filhos, obedeçam aos seus pais. Antes de você fazer isso, marido, ame a sua esposa. Porque Paulo ele deixa a armadura de Deus por final, né? A gente só quer, às vezes, se revestir da armadura, como o nosso pastor Nathan falou. Mas a gente se esquece que nós temos que amar nossas esposas, obedecer os nossos pais, obedecer os nossos senhores do trabalho, entre outras coisas. E foi uma carta que me deu muita dificuldade, porque o nosso professor dizia, ele assim, se você quer entender Efésios, você tem que ler Gálatas. Aí a gente lê a Gálatas. Se você quer entender Gálatas, você depois agora tem que ler Romanos. Aí ficava nessa aula do professor, me explica logo, sabe? Às vezes o professor não explicava. Ele dizia, se vocês não fazem a pergunta, é que vocês entenderam muito bem e eu estou explicando muito bem. Se vocês não fizerem a pergunta. Agora, se vocês fazem a pergunta, é porque eu estou explicando errado às vezes na hora do ensino. Amém? Alguma dúvida até aqui então? Não, né? Vamos lá. Orar no Espírito. Primeiramente, alguns pontos que eu quero dizer aqui. Neste versículo específico, orar no Espírito é diferente de orar no Espírito em 1 Coríntios, capítulo de número 14. Porque em 1 Coríntios, capítulo de número 14, orar em Espírito é falar em línguas. É orar em línguas. Neste versículo específico, Paulo não está falando disso. Isso aqui é um ponto que eu quero deixar bem explícito para os irmãos. Por quê? Quando nós lemos alguns textos, nós vamos ver orar em espírito. Em 1 Coríntios 14 diz isso. E aqui também diz orar em espírito. E se você entender, e Paulo está falando sobre a mesma coisa, existe um contexto maior. O contexto vai nos dizer o que esse orar em espírito significa. Nesse versículo específico, orar em espírito é depender fortemente do Espírito Santo para continuar a batalha. É eu ser dependente, é eu entender que Jesus Cristo disse que enviaria o seu Consolador. Para quê? Para que Ele possa ajudar nas nossas dificuldades. É isso que Jesus estava dizendo para os seus discípulos em João 14. 14, 15 e 16. Irmãos, depender do Espírito é o que o Espírito deseja para mim. O que o Espírito Santo quer que eu faça. A minha vida como um soldado do exército de Deus, como ela é? Será que eu estou dependendo de mim mesmo ou eu estou dependendo do Espírito Santo? Só que se nós esquecermos do Espírito Santo, aquele que nos santifica, aquele que nos purifica, aquele que nos faz confessar os nossos pecados, aquele que nos faz nos arrependermos. Se a gente esquece que existe um Espírito que está atuando em nós, nós seremos, por mais que aparentemente um soldado revestido com muitas armas, com muitas, vestimentas, nós seremos apenas, um soldado bem vestido.
E soldado bem vestido não ganha uma batalha. Agora, um soldado revestidos pelo poder, ele sim está pronto para guerrear. É por isso que o Senhor Jesus, ele diz, e vós sereis revestidos de poder. Aleluia. Eu tenho uma dificuldade de entender. Sim. Então, quer dizer, se eu não orar em línguas, é isso aí? Mais ou menos isso? Lembra que eu falei? Muito boa. Lembra que eu falei que em 1 Coríntios, Paulo está falando sobre línguas. Isso. E nesse versículo, Paulo não está se referindo a línguas. Nesse versículo, Paulo está falando da dependência do Espírito Santo. Ele está dizendo o seguinte: não é falar em línguas aqui, é depender do Espírito. É o Espírito que está lá nos ajudando nas nossas dificuldades durante a batalha. É isso, só. É por isso que eu falei bem no começo, para não ter essa confusão de falar em línguas é uma coisa, e falar aqui, orar no Espírito é aqui, nesse versículo é outra coisa. Porque lá em 1 Coríntios, o falar em línguas é um falar interior para edificação pessoal. O aqui é diferente. O contexto é, eu estou numa batalha que todos estão batalhando ao meu lado. E todos estão dependendo do Espírito. É como se, aqui o contexto é corporativo. O contexto é coletivo. Lá ele vai dizer, o falar em línguas é para edificação pessoal. O profetizar é para edificação da igreja. O que depois ele vai dizer, é por isso, irmãos, cuidado, porque se não há interpretação de línguas, não fale publicamente. Agora, se há interpretação e é para a edificação da igreja, se todos vão ser edificados, amém, falem em línguas, mas profetizem. É por isso que eu, Paulo, falo em línguas e falo muito mais do que vocês. Só que neste contexto de Efésios, o que Paulo está dizendo é, eu e você, que vai ser o nosso próximo tópico aqui, que vai depender melhor, eu e você estamos numa batalha, uns com os outros, para lutar contra Satanás. Nós estamos coletivamente lutando contra Satanás. E sabe o que une a igreja? É o Espírito Santo. Então é por isso que ele vai dizer, orem no Espírito. Porque se eu, Everton, estiver lutando uma batalha espiritual sozinho, eu perco. Agora, se eu, Everton, e o irmão A, o irmão B, o irmão C, todos estão lutando numa batalha que dependem de Deus, estão dependentes de Deus, existe um exército que avança contra o mal. É por isso que é uma batalha espiritual. E para vencer uma batalha espiritual, eu preciso estar de acordo com o Espírito Santo. Sim, meu pastor? Que ora em línguas? Sim. Sim. Isso. Não é eu que determino quando eu vou falar em línguas. Quem determina é o Espírito de Deus. Porque se eu falar assim, eu tenho domínio sobre o Espírito Santo, então eu tenho uma onipotência dele. Isso. Ele é Deus. Sim. Onipotente. Não sou eu que domino ele, é ele que domina. Então a Bíblia fala que eles foram cheios do Espírito Santo. Não o Espírito Santo foi usado por ele. Cheio deles, isso. Quando ele fala assim, ore em línguas, faça quando você quiser. Não é ore em línguas. Você tem que ore e peça a Deus para que Deus se renove. Você fala em línguas. Isso. Assim, falar em línguas é um dom de Deus. É um dom. Não é um dom meu que eu determino. Isso. Eu quero falar inglês agora. Isso. Eu quero falar em francês. Eu quero falar em castelhano. Eu quero falar em italiano. Húngaro. Não. Sim, eu entendo. Uma coisa é assim, a Bíblia fala que todos eles você pode ver. Quando Saúl desceu,
se apoderar. O Espírito vai se apoderar. Aham. A língua vai ser transformada em um novo. Sim, vai se transformar em outro homem. Deus se apoderou de Davi. Então, quem se apoderar de nós, é por isso que ele já um pouco de quando ele fala assim, não, se você quiser, você pode orar em língua. Não é em língua, não. Se você batizar com o Espírito Santo, Sim. dá lugar a Deus para Deus te renovar e você falar em língua. É uma coisa, é a mesma coisa, só que de uma forma diferente de você colocar. Você fala assim, não, quando você fala, não, você ora. É tipo assim, se eu quiser, eu falo, não é eu que falo. Entendeu? É, A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente coloca numa cultura que o Espírito está sujeito ao profeta na questão de sim, a ordem do culto, eu acho que isso. não assim a questão de eu determino quando eu quero falar línguas ou não. É, Então assim eu tiro o poder do Espírito isso. Santo, aí não é mais Deus. É por isso que uma Com a língua decorada, né? é por isso que uma aula em 1 Coríntios eu acho que ela é muito ampla. Porque 1 Coríntios, quando ele fala a respeito do orar em línguas, era também um problema que a igreja de Corinto tinha. Se Corinto, lá no primeiro século, com Paulo, já tinha problema de entender o que era orar em línguas, imagine nós, há mais de 2000 anos aqui, tentando resolver esse problema. É por isso que eu volto ao assunto. Efésios não está falando a respeito deste tópico. Sim, meu pastor? Eu acho que tem que ter muito equilíbrio quando fala sobre isso, Isso. porque se Paulo está trazendo uma correção para a igreja, e se nós fazemos uma interpretação que é só o Espírito Uhum. Santo, então o problema é o Espírito Santo então. É. E se todo mundo foi tomado pelo Espírito, então não seria um problema, porque é uma ação do Espírito Santo. Uhum. Tem que ter muito cuidado quando falar sobre isso, que só fala em línguas quando o Espírito Santo tomar controle de você, porque então por que Paulo fez uma correção? É. Então assim, tem que ter muito cuidado, e pode ser um outro tópico, claro. Isso. O equilíbrio que nós precisamos ter diante da... Oi. Isso. Os outros quando voltaram não falaram em línguas. Tanto é que uns falaram para ele, olha, aquele cachê Sim. eu pago para ter esse dano. É por isso que eu acho que o próximo tópico, ele vai explicar todo esse problema. O próximo tópico é o mais importante de todos. Porque se eu dependo do Espírito Santo, eu estou em constante vigilância. Entendeu? Se eu estou dependendo do Espírito Santo, eu estou em total vigilância. O orar no Espírito me faz estar vigilante. É uma oração que está sempre atenta aos ataques que são surpresas. Só que não é somente ser vigilante, é ser perseverante na vigilância. O que é isso? Se eu dependo do Espírito Santo e eu estou orando nesta dependência, eu vou vigiar. Mas eu vou sempre estar vigiando. Isso é perseverança. Eu não vigio 1 hora somente no culto de oração. Eu não vigio 2 horas. Eu não vigio 3 horas. O Espírito Santo está atuando. E se Ele está atuando, eu dependo dEle, é 24 horas. É uma vigilância que persevera. É por isso que Ele vai dizer, vigiem. Perseverem. Perseverem na sua vigilância. Porque se eu coloco pessoas somente para vigiar de um período de tempo, meu irmão, o que nós estamos fazendo? É errado. De acordo com a palavra de Deus, aquele que está vigiando e ora sempre, lembra? Orando em todo tempo, ele ora em todo tempo, ele vigia e ele persevera a todo tempo. É como se fosse um ciclo que Paulo está querendo dizer sempre. É estar alerta sempre. 24 horas o inimigo quer nos matar, mas em 24 horas, dependendo do Espírito Santo, eu estou vigiando e atento para as surpresas que o inimigo pode fazer. E para alguns será surpresa, mas para aqueles que vigiam e perseveram, não será surpresa. Não será surpresa. Agora, se eu dependo do Espírito Santo,
eu oro em todo tempo, eu vigio e eu persevero na oração em todo tempo e eu persevero em toda vigilância. Há uma coisa que é importante agora, o coletivo é a oração por todos os santos. A oração por todos significa que amamos os nossos companheiros de batalha. A pessoa que está ao seu lado não é o seu inimigo, não é contra a carne que nós lutamos. A pessoa que está ao seu lado é um companheiro que depende do Espírito Santo como você. Eu luto junto com outras pessoas. A fé é uma comunidade que estamos lutando juntos para vencermos as batalhas. É por isso que Paulo vai nos dizer, no capítulo de número 1, e 2 e 3, que não existe uma barreira que separa o meu amigo de fé, o meu companheiro de fé. Não existe mais uma barreira entre nós de raças, de cores, de idades. Não existe. Agora essa muralha, essa barreira, ela foi quebrada, porque Cristo, Ele é a nossa paz. E se Ele é a nossa paz, podemos viver em paz uns com os outros e os nossos aliados lutaremos juntos para vencer o inimigo. Mas eu preciso orar pelos meus irmãos? A resposta é sim, irmãos. Eu preciso orar pelos meus irmãos. É interessante que um dos filmes chamado O Resgate do Soldado Ryan, um filme bem antigo, muitos assistiram, ele vai basicamente dizer que existia um soldado chamado Ryan, ele foi para o dia D, nessa luta ele se perde, ele fica sozinho lá. Porém o exército americano vai lá, se junta e diz, vamos enviar alguns soldados para resgatar essa pessoa que está lá perdida, que é esse soldado Ryan. Então, soldados vão em busca desse soldado, é por isso que o resgate do soldado Ryan. O capitão morre. Muita gente morre durante essa batalha, mas eles conseguem resgatar esse soldado. Será que nós temos um coração que ora pelos outros, que enfrentamos batalha pelos outros? Se o nosso irmão está caído, será que nós o acusamos ou oramos por ele? Tiago, no seu último capítulo, vai dizer sobre a oração pelos outros e pelo resgate dos outros, porque é aquele que salva uma alma. Será que nós estamos indo em resgate dos nossos irmãos que não conseguem orar? A oração em todo tempo não é somente por você. A oração em todo tempo é por nós. A igreja de Cristo não é um ser chamado Everton, chamado pessoa A, B ou C. É uma comunidade, é uma família da fé. Precisamos orar uns pelos outros. Nenhum soldado, ao entrar em combate, ora só por si mesmo, mas também pelos seus companheiros. E Deus, que ele seja revestido de toda a armadura. Deus, que aquilo que ele precisa, ajude. Senhor, as súplicas que ele tem, eu estou orando. Senhor, a cura, ele precisa. Deus, cure. Senhor, ele precisa dessa ajuda. Ajude, Senhor. É orar uns pelos outros. Porque o sucesso de um é o sucesso de todos. Quando um irmão ganha, todos ganham. Quando o pastor ele lê lá na frente que pessoas ganharam a sua residência permanente, todos ganharam. Quando algum irmão é abençoado pelo nascimento do seu filho, todos ganham.
Porque mais um membro, mais um soldado de Cristo está aqui pronto para batalhar esta guerra. É por isso que nós nos alegramos uns com os outros. É por isso que nós podemos dizer, Senhor, obrigado. Porque o Senhor tem feito maravilhas na vida do A, na vida do B e na vida do C. Pastor Everton, me permite. Sim, meu pastor. Ali o resgate do soldado Ryan e a todas as igrejas. Irmã Mara estava conosco, eu não sei quem estava também em Israel. Que quem estava conosco dentro do ônibus, o nosso guia, ele falava muito bem português, filho de brasileiro, mas ele era judeu. E eu não sei se ele é nascido no Brasil ou não, mas ele Sim. era judeu que serviu ao exército. E você serve e continua servindo, mesmo que não esteja no exército. Você Sim. continua soldado. E ele contou uma história muito grande da época dele, que os terroristas, eu aqui não me lembro quem era, então não quero falar quem é A ou B. Sim. Eu sei que havia prendido um soldado. E eles disseram, olha, para a gente liberar esse soldado, que era um judeu, nós queremos 150 Uau. vocês que estão presos, nossos que estão presos. Sabe o que o exército Israelense. israelense fizeram? Deram 150, lembra disso? Deram 150 Uau. por causa de um. Aí eles disseram, a temática é o seguinte, um soldado nosso vale mais do que 150 vezes. Uau. Então, um crente, um membro, um irmão meu, um irmão teu, não estão falando de título, família Uau. da igreja, É. vale mais do que 150 fora da igreja. Então vamos fazer, Amém. vamos amar, vamos cuidar, vamos resgatar. É. Amém. Nossa, Amém. Deus abençoe. Aleluia. Amém. Sim, fica à vontade. Às vezes, quando eu ouço essa dinâmica do orar em todo tempo, humanamente falando, parece algo complexo e difícil de se praticar. Sim. Não, acho que a galera está ok. No meu entendimento, eu quero abrir aspas aqui, deixar bem claro que essa é a minha forma de Sim. compreender esse texto. E também passar para os irmãos. Nós sabemos que a maneira como Deus fala conosco nos dias de hoje Uhum. é primeiro através da palavra. Amém. E eu sempre tive esse entendimento. Sim. Através da oração. Amém. A oração, na minha concepção, pegando a sua ideia, a sua visão, nesse contexto significa uma audiência que você está tendo com Deus na sua vida diária. Imagine a gente na presença de um juiz. Para você Sim. estar na presença de um juiz, você precisa de uma marcação, você precisa de uma audiência com ele. Então, quando Paulo fala, orai sem cessar, Uhum. Tessalonicenses, Sim. 5, versículo 17, é essa visão que ele está transmitindo para os irmãos tessalônicos. Orai sem cessar, desejam estar perto de Deus, falar com Deus, desejam esse envolvimento Com na Deus. vida de vocês com Deus. Uhum. Porque à medida que isso vai evoluindo, as coisas que a gente busca, elas serão satisfeitas. Então me perdoe Não. de pegar aqui. Não, muito, muito, muito. É parte do corpo, Muito, muito bom. é parte do corpo. Bom, nós estamos no estudo, É. Eu tenho É bom. essa assim, não quero de forma alguma desfocar o irmão. Não, não. Sim. Mas assim, essa é a minha forma de entender. Amém. O que o apóstolo, que os ensinos da Bíblia estão trazendo para nós, orar sem cessar, orar e vigiar. Porque imagina, como é que a gente ora o tempo todo? Como é que eu vou me desfazer das minhas atividades diárias, ali naquela correria, no trabalho, uma conversa com o outro? Não Isso. é uma situação, hipoteticamente falando, muito difícil de se fazer? Orar sem cessar, orar todo tempo?
Isso. Amém. 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 Por último, então, Paulo ele vai dizer uma das coisas que é interessante. E às vezes a gente se esquece também que ela faz parte da oração. Que é a oração pelos ministros do Evangelho. Paulo ele pede oração por si mesmo. A oração pelos ministros do Evangelho é a forma de apoiar o líder que Deus levantou. Você crê no chamado do seu líder? Amém. Se você crê, você ora. Amém. Paulo estava preso. Sou embaixador em cadeias. Paulo ele não estava pedindo por libertação daquela prisão física. Paulo estava pedindo para que as pessoas orassem por ele, para que ele tivesse confiança para pregar o Evangelho. Orar pelos nossos líderes é saber que o líder está passando às vezes por uma prisão física, ele pode estar passando, mas ele está confiante que não é prisão que vai parar ele de pregar o Evangelho. Orar pelos líderes é saber que o Evangelho vai continuar a ser pregado. Você tem orado pelo seu pastor? E a partir daqui agora você é rápido, irmãos. Como eu posso falar livremente se eu estou preso em cadeias? Né? Gordon Fee vai nos dizer: a oração, por fim, é a máxima expressão da nossa vida entre os tempos. Ela é evidência do nosso estado totalmente dependente. Como é também a evidência da nossa continuação no presente em reconhecida fraqueza. A oração no Espírito não faz exigência perante a Deus, embora nossas orações no comum fazem. Mas a oração em Espírito espera humildemente e escuta a voz de Deus e confia em Deus, que o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que intercede por nós, sintonizado com a nossa própria vontade e o deleite da própria vontade de Deus. A nossa oração tem que ser uma oração que depende de Deus. Agora, lembre, eu oro pelos meus líderes. Meu líder está preso em cadeias físicas. Sabe então como Paulo ele vai continuar pregando o Evangelho, escrevendo uma carta, enviando um homem chamado Tíquico. É interessante que ele foi chamado para consolar os outros. Essa era a função dele. Se Paulo ele escreveu esta carta, entregou-o nas mãos de Tíquico e disse: vá e leva essa carta aos irmãos de Éfeso, para que eles possam ser abençoados, para que eles possam saber como viver no dia a dia. Você será um canal de consolação para os outros. Quando eu e você lemos a carta de Efésios, e esse é o nosso principal objetivo neste estudo, é para que eu e você possamos levar este Evangelho, esta carta, para as pessoas que estão desconsoladas, para as pessoas que não têm consolo, para as pessoas que não conhecem a graça, o amor, a fé, que não conhecem a Jesus Cristo. Eu e você somos como Tíquico nesses dias. Sim, meu pastor. Sim. Aquela cadeia física. O pastor Pedro preso e a igreja do Senhor Sim. continuamente orava por ele. É. Enquanto Herodes preparava para matar Pedro, a igreja orava. Ele visitou a Pedro e libertou a Pedro. Porque a igreja do Senhor ora continuamente, sem cessar, sem parar. Isso. Então é muito forte, muito edificante, importante que nós, como igreja, como ovelhas do pastor Wagner, do pastor Neida, isso. É por isso que quando nós oramos pelos nossos líderes, sabemos que o Evangelho vai continuar sendo pregado. Sabe o que eu gosto? É quando eu estou lá na frente pregando e tem mulheres ali, as intercessoras, que estão lá orando, sabe, para que o Evangelho seja pregado de uma forma que alcance os corações.
Sabe quando às vezes a gente ouve nosso pastor pregando e a gente tem que lembrar que existe uma batalha que está sendo ali, uma batalha para que almas sejam salvas. Satanás querendo tirar essas pessoas daqui da igreja e o pastor pregando e nós lá, a igreja toda intercedendo. É por isso, irmãos, não deixe as irmãs, as intercessoras orarem sozinho. Quando os pastores de vocês estiverem orando, pregando, orem. Obrigado, irmãs. Obrigado, irmãos que são da intercessão. Por vocês, nós continuamos pregando esse evangelho. É por isso que Paulo ele envia Tíquico. Por último, para nós encerrarmos, ele vai falar sobre paz, vai falar sobre o amor com fé e vai falar sobre a graça. Primeiro, a paz é um estado de tranquilidade em meio à guerra. Estou numa batalha espiritual, mas eu tenho paz em Cristo. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, como Efésios capítulo de número 2, 14, vai nos dizer, Ele é a nossa paz. Não é nossa paz somente para com os homens, mas é nossa paz também para com Deus. Não somente isso, existe um amor que beira, que está, sabe, envolto e em volta dos soldados. Esse amor, ele surge com fé, da fé, porque nós estamos ligados em Cristo, e assim, em amor, nós podemos crescer. É por isso que nós temos esta fé em Deus, que Ele vai nos revestir de toda a armadura. É por isso que nós podemos depender do Espírito Santo. Mas não somente isso, existe uma graça sendo derramada na vida dos crentes. É uma graça que é inexplicável, mas ela foi derramada. O preço já foi pago, a salvação já foi oferecida. E é por isso que nós podemos ver esta graça maravilhosa sendo derramada sobre a sua igreja. É por isso que nós declaramos que esta batalha em Cristo, com Cristo e por Cristo já foi vencida. Sabe por quê? Porque a igreja, e assim termina a carta aos Efésios, ela dá um brado dizendo amém. Assim seja. Os meus filhos serão abençoados. A minha esposa vai ser abençoada. O meu esposo vai ser abençoado. O meu senhor vai ser abençoado. Eu como escravo ou como servo serei abençoado. Eu vou viver as maravilhas de Deus. Eu vou dizer o amém. Em Cristo Jesus, Deus diz sim para nós por meio das suas promessas. E em Cristo nós dizemos amém a Deus por meio da oração. Quando eu oro e digo amém no final, eu estou dizendo que toda a armadura eu vou ser revestido, eu serei dependente do Espírito Santo e as coisas que o Senhor nos prometeu será realizado. Por isso que a igreja diz amém. É por isso que a igreja, ela clama um amém. Um amém não é somente eu concordar, mas é como eu estar numa batalha espiritual. O general de guerra, ele diz, vocês estão prontos para a batalha? Nós dizemos amém, estamos prontos. É por isso que nós dizemos também, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Para todo sempre e continuamente seja louvado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizem amém. Assim seja. É dessa forma. Eu fico feliz obrigado, pastor Everton, por finalizar o capítulo número 6 de Efésios, e nós temos fazendo isso. Olha, irmãos, eu estava ali ouvindo, como tenho ouvido, não só ministrado, ouvindo pastor Neita, como pastor Everton. Eu fico contemplando o privilégio que Deus tem dado a esta casa, a esta igreja para crescer. Olha para mim, pode olhar para mim aqui agora. Deus está levantando esta igreja a um nível como ela nunca teve.
Deus está elevando esta casa. Irmão, isso aqui não é frase de efeito, não. Deus está elevando quando eu digo a igreja, eu não estou falando de 4 paredes, não. Eu estou falando de eu, você, nós. Eu estava conversando com o pastor Neita. Eu já estava motivado como estou. Voltei muito mais. Se já estava, voltei muito mais. E sabe o que? Investi exatamente em algo super especial. Chama-se você. Sobre esta casa, a liderança desta casa. E eu estava conversando hoje com o pastor Neita. Na verdade, eu cheguei de manhã, já cheguei já em reunião, já cheguei fazendo reunião, já trabalhando, e maravilha. Ou seja, e estava conversando com o pastor Neita. O que Deus está para fazer aqui é inacreditável. A gente está falando em agradecimento, porque muitos de vocês que chegaram agora, pegaram a estrada pavimentada. Eu quero dizer até que os que estão aqui agora aqui dentro, não são muitos que fizeram a base que foi feita nesta casa. Quando vocês orarem, agradeça a Deus por aqueles que passaram por aqui. Segundo, aqueles que trabalharam como hoje vocês estão trabalhando, eles formaram um pavimento, uma base, e Deus tem me mostrado que agora é um tempo que recai sobre vocês, recai sobre nós, sabe o quê? Meter coluna e fazer o segundo andar. Podemos dar um aplauso ao Senhor? É para Ele. Então eu quero mostrar que vocês estão chegando. Não é que aquelas pessoas, por exemplo, diáconos, que hoje já não é que eles não estão servindo, não, eles estão descansando porque já trabalharam muito. Cooperadores, líderes, mas todos eles foram exatamente, quando Paulo está dizendo assim, ó, eu posso estar preso, sabe o que eu vi? Mas ó, eu não sou onipresente, eu não posso estar em todo lugar. Pastor Everton, pastor Neita, igreja, eu vi assim, eu estou preso, mas eu tenho um tíquico. Eu não posso estar no departamento infantil, mas eu tenho um tíquico. Eu tenho um tíquico no adolescente, eu tenho um tíquico no jovem, eu tenho um tíquico na liderança, eu tenho na diaconia, eu tenho no ministério, eu tenho tíquico. Essa igreja tem tíquico no som, na luzes, no louvor. Igreja que tem tíquico, leva o que está escrito e comparte aonde o pastor não pode estar. Olha, pega só para me finalizar. Se você, Tíquico, não entregar a carta, foi em vão a carta escrita. Ou seja, quando eu não compartilho o que foi a visão, o que foi escrito, quando eu não compartilho, falta. E vai faltar exatamente o quê? A visão para aquele lugar. Sabe por quê? O Tíquico não compartilhou, ficou no meio do caminho. O Tíquico desistiu da viagem. Sabe uma coisa? Ela não foi escrita para mim. Então, eu vou ficar com ela aqui. Não. Paulo não pode ir, mas o Tíquico. Paulo está preso, mas o Tíquico está livre. Gente, é que eu estou aqui, eu falei para vocês, se eu já fui empolgado, eu voltei mais. E olha aqui, eu vou mostrar para vocês, por misericórdia. Vocês estão vendo o que vocês estão fazendo aqui hoje? Foi o que eu fui fazer no Brasil. Se tem gente que diz que não pode sair daqui de 10, 15, 20 quilômetros, 30 quilômetros, eu saí daqui. Eu não fui para o Brasil para pregar, não obstante, me fizeram um convite, eu fui. Preguei para honra e glória em nome de Jesus, 12 pessoas aceitaram Jesus. Então, mas se você foi para pregar, não, eu não fui para pregar. Eu fui para sentar e me abastecer o que vocês estão fazendo aqui.
Porque nós somos uma torneira, tá bom? Um cano que jorramos muito. A água não somos nós, é Ele que é. Nós só somos o cano, a bica. O que, se você se permite abrir, a água sai. Agora, sabe o que eu fui fazer? Encher reservatório. Eu fui encher reservatório. E tem mais, hein? Eu saí daqui. Vamos botar aí 7h pouca da minha casa, para o aeroporto. Sabe que hora eu cheguei no hotel? Eu cheguei no hotel por volta de quase 5 horas da tarde. Que eu cheguei no hotel. Sabe o que eu fiz? Foi só depois de todo esse trabalho. Eu podia falar da minha idade, eu podia dizer da viagem, meu irmão, eu só fui o tempo de tirar uma camisa, passar calça, sapato, um banho de 5 minutos e fui para a igreja. Segunda, terça, quarta, quinta, eu sentei. Mostrando para você, eu valorizo vocês sentados, porque foi isso que eu fui fazer. Então, querido, valoriza vocês terem isso aqui. E aí, sabe o que eu vi, só para me terminar? Eu vi que eu fui na Slavec, fantástica, fora do comum, e fico apreciando. O que nós temos aqui? Uau, vocês são privilegiados por Deus. Por ter escola, por ter quem ensine, para que vocês depois, até mesmo depois de um dia de cansaço, venham abastecer seu espírito. Abaixa a sua cabeça. Pai, em nome do teu filho amado, Jesus, eu quero te agradecer por essa aula tão maravilhosa, ver que o Senhor ainda conta, o Senhor ainda levanta Tíquicos para compartilhar aquilo que o Senhor tem deixado por nós e para nós. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Everton, obrigado pela vida da liderança desta igreja, obrigado por cada criancinha, adolescente, jovem, adulto, papai, mamãe, filhos e filhas. Obrigado, Senhor amado, pelos líderes, obreiros, Senhor, desde o membro até, Senhor, por misericórdia, a minha vida. Que todos eles sejam cheios da tua graça, do teu poder. E, Senhor, que o Senhor faça com eles o que o Senhor tem mostrado para mim por misericórdia, que estão levantando essa casa a níveis nunca vistos, a níveis nunca vividos. O Senhor tem para esta casa, para este lugar, para esta igreja, em nome de Jesus, e todos que recebem, diz amém. Então, queridos, é isso. Se eu for ficar aqui, meu amigo, cheguei hoje de manhã, mas eu estou com a corda toda. De verdade. O pastor Neita estava conversando comigo, é verdade? Era 11 da noite aqui e 1 da manhã, e ele disse: pastor, o senhor está aceso. O senhor está aceso. E 1 hora da manhã, eu conversando com ele, eu falei: meu irmão, acho que, meu amigo, eu tenho que achar onde está esse botão para desligar. Porque a palavra traz isso. Então, Deus, só para me terminar aqui, querido. Eu já estava, porque temos feito bastante reunião. Esse te prepara para esse ano de 2024. Pega essa palavra aí. Te prepara. Porque você vai crescer como você nunca cresceu. Você vai conquistar o que você nunca conquistou. Você vai subir níveis que você nunca subiu. Porque o ano da expansão está chegando. Meu irmão, abre espaço, porque é para expandir. Amém? Pega como palavra profética. E pega essa palavra que eu vou dizer para vocês. A palavra profética te abre portas para o teu futuro. É a palavra profética que vai te levar a lugar. Sabe por quê? Crê no vosso Senhor, vosso Deus, e será. Agora, para prosperar, é no profeta. A palavra profeta. Pega, aproveita quando Deus está dando a palavra profética. Porque vocês, irmão, escuta, eu não vou dizer que com todo respeito, mas que é com todo respeito. Desde o primeiro ano 1 que nós começamos, mas nós estamos entrando num ano
Já começamos, no ano, já começamos numa era, vamos botar assim, num tempo, que eu não estou botando 2024 não, num tempo, já começamos algo que nós nunca vivemos, um investimento que nunca foi investido. Me entenda, não é que não tínhamos, são níveis que Deus está trazendo, até pelo fato de fala de preparação. Olha, o que Deus está preparando essa casa para receber, meu irmão, te prepara, arruma espaço, tira o velho porque vem o novo. Amém, querido? E deixa eu parar que eu já estou muito pegado, então desliga isso aí. Queridos, todo o meu coração, estou feliz, estou muito feliz em rever vocês. Eu costumo dizer, é muito bom ir, maravilhoso voltar. Rever vocês me faz bem, me traz saúde, me revigora. Amém? Obrigado por toda a liderança, obrigado pastor Neita por pastorear esta casa. Você vem pastoreando essa casa, mas por estar assumindo nessa minha ausência, pastor Genilson, por estar na presidência na minha ausência, e todos vocês que cada tíquico, que cada lugar serviu. Amém? Muito obrigado vocês. Por isso que eu fui em paz e voltei em paz. Amém, querido? Eu quero agradecer a Deus por esta casa, que com amor e carinho mantém, dá o suporte a essa casa. E na verdade, são vocês que fazem, Deus usa vocês para uma grande história. Chegou o momento de nós dizimarmos, ofertarmos, mas fazer com alegria. Fazer com alegria, fazer com força, fazer com vontade de dizer... Se essa casa investe em mim, se Deus investe em mim, não vai ser eu que não vou investir na casa dele, porque eu estou na casa dele. Você viu o que estava escrito? O sucesso de um é o sucesso de todos. E você vale mais do que 150 prisioneiros que não prestam. O teu valor excede. Amém, querido? Então, querido, chegou o momento de nós dizimarmos, ofertarmos. Você pode fazer isso através de CFN Canadá Donation@gmail.com. Você que está em casa, querido, não esquece, se eu estou falando para você também, tá? Um beijo no teu coração, onde você estiver nos assistindo, e que a boa mão do Senhor seja contigo. Você pode fazer também via online, tá bom? E que a boa mão do Senhor seja contigo, replicando isso 100 vezes mais em toda a sorte de bênção. Vamos orar e agradecer, consagrar. Pai, obrigado pelo teu amor, teu carinho, tua bondade. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua infinita misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor tem levantado, Senhor, um exército nesta nação, um exército nessa igreja, que estão dispostos a fazer a sua vontade. Obrigado por aqueles que vieram fisicamente. Obrigado por aqueles que nos assistiram via online. Obrigado por cada cooperador desta casa, cada obreiro, cada servo. Senhor, muito obrigado por cada um deles, até aqueles que nem aparecem. Mas não é aparecer, é ser. E eles são servidores. Em nome de Jesus. Amém? Olha só, nunca tinha passado na minha cabeça, você é um servidor. Né? Um ser vivo, um servidor. Olha aí, ceia, olha só, te prepara. Obrigado, 29 de novembro, aniversário do Lidinho, meu irmão. Ceia dos servos, vem, porque nós vamos servir vocês. Mostrar que nós começamos, todos aqueles que servem na igreja, impreterivelmente, bota isso na sua agenda. Pô, pastor, nem sabia que eu tinha, então tem. Coloca isso na sua agenda. Vai ser a ceia dos servos, comunhão e alinhamento. Eu não estou dizendo que vamos investir em vocês como nunca investimos antes. Estamos chegando a um momento tão especial, tá bom? Ceia dos servos, não perca, 29 de novembro, 7h30, vamos ter também um pequeno coquetel para nós estarmos juntos. E Deus vai abençoar a vida de vocês, tá bom? Olha só. Quinta-feira, pode deixar isso aí, quinta-feira, vamos ter o nosso culto, escuta aqui, culto, então, a palavra profética é ela que te abre portas para o teu futuro, não é o que tu acha, não é o que tu imagina, é o que você recebe. Então, meu irmão, quinta-feira é quinta profética, amém? Domingo, senti falta desse fefé.
Sentir, porque está com vocês, maravilhoso. Ó, café da manhã, café na mesa com a família, todo domingo, 9 horas, tem sido maravilhoso. Muito obrigado, mais uma vez, aos servos que assistem, que prepara essa mesa e se alegra com os que comem. Amém? Que Deus abençoe vocês grande e soberanamente. Tá bom, queridos? Então, me ajuda? Vamos colocarmos de pé. Obrigado a todos vocês. Consagramos sim os dízimos, ofertas para a honra e glória do nome de Jesus. Vocês não estão só ofertando, vocês estão fazendo história. Nós estamos fazendo história nesta nação. Amém, querido? Descobrindo por que Deus nos trouxe para cá. Pai querido, em nome do teu filho amado Jesus, eu quero te agradecer pela tua bondade e misericórdia. Senhor, por cada um dos teus filhos que representam aqui. A tua graça seja com ele, dando-nos um sono maravilhoso e de paz. O sono do justo. Pai, em nome de Jesus, guarda eles. A cada vida, a cada família. Senhor, e um amanhecer contigo. Senhor, e prosperando os teus filhos em tudo. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com a tua vida, seja com a tua casa, seja com a sua família. Assim eu te abençoo, em nome de Jesus. E a noiva diz, Deus te abençoe, que não esqueça de cumprimentar.